Atenção, este vídeo tem spoilers. Se tem um filme que tem chamado a atenção nesse início de ano é o sul-coreano Decisão de Partir. Essa é a mais recente obra do cineasta Park Chan-wook, o mesmo diretor de alguns dos filmes mais aclamados da Coreia do Sul, como Old Boy e A Criada. Inclusive, Decisão de Partir vinha sendo tão elogiado que muitos estavam com praticamente certeza de que ele seria indicado a melhor filme internacional no Oscar de 2023. Mas, como a gente viu com as indicações que saíram essa semana, Decisão de Partir foi completamente esnobado pela academia. Não teve uma indicação sequer, o que eu considero um erro gigantesco. Então, se a academia não vai espalhar a palavra de Decisão de Partir, eu vou. Mais especificamente, eu quero falar sobre como o filme mais recente de Park Chan-wook traz uma metáfora fascinante. Uma que engloba toda a obra e faz a gente sentir com mais força ainda a poesia trágica de Decisão de Partir. A metáfora em questão é sobre o mar e a montanha. Como assim? Tá, vamos olhar mais de perto. Em Decisão de Partir, a gente conhece Hae-jun, um detetive destacado para investigar a morte de um alpinista que caiu de uma montanha. E assim ele conhece Sore, a viúva da vítima. Mas não demora para que a relação deles vire algo maior, criando um laço bem perigoso de obsessão e de romance. O que se segue é uma trama fascinante de investigação criminal que vai pouco a pouco se transformando também numa história de amor. Então, o filme prende a nossa atenção com duas promessas. Primeiro, de que vamos descobrir todas as respostas por trás do mistério e, segundo, de que talvez a gente veja esse casal ser feliz juntos. Porém, só uma dessas promessas vai ser cumprida, a do mistério. Porque ao longo do filme a gente segue as pistas e descobre os segredos que explicam o crime. Mas o mesmo não pode ser dito da segunda promessa. Afinal, a gente vê como é genuína a atração que esse casal tem um pelo outro, mas entre essas idas e vindas, eles nunca conseguem entrar em sintonia completa. Eles parecem incapazes de se deixarem aproximar de forma definitiva. E quando a gente chega no final do filme, a gente percebe que, de fato, eles nunca vão ficar juntos. Esse sentimento de ciclo que não se fecha, do amor prometido que não se concretiza, tem tudo para deixar a gente desapontado. Mas isso não acontece com Decisão de Partir porque a frustração do romance não realizado traz à tona um simbolismo muito forte do filme, o da relação entre o mar e a montanha. Pode reparar, o mar é um elemento constante do filme. Ele compõe o cenário, ele serve para ocultar evidências de um crime e a água aparece como um símbolo tanto de paz e de saúde quanto de esquecimento e de morte. E falando em morte, a gente tem também a montanha, que é o cenário do crime que desencadeia a história. Dessa forma, a gente vê os personagens transitarem o tempo todo entre o mar e a montanha. Essa lógica influencia até mesmo o tratamento de cores do filme. Se você reparar, o longa é permeado por tons azul esverdeados, que remetem à água. E isso é frequentemente contrastado com tons mais terrosos, como o marrom ou o terracota, que remetem à montanha. E se isso tudo não bastasse, a gente vê os próprios personagens debaterem esses dois símbolos da natureza. É o que a gente vê, por exemplo, na cena do interrogatório, quando a Sore traz a fala do Confúcio. Tem também a cena em que ela relata como a mãe enxergava a filha como se fosse uma montanha. O que esses diálogos nos indicam, então, é que o mar e a montanha não são meros cenários em Decisão de Partir. Eles são também símbolos profundamente associados às jornadas emocionais dos protagonistas. Mais do que isso, eles servem como uma metáfora para a relação da Sore com o Hae-jun. Como assim? Tá, imagina uma montanha à beira-mar. Por mais que a montanha e a água estejam lado a lado, elas nunca podem estar juntas, elas não podem se mesclar para virar uma coisa só. O único jeito do mar se juntar à montanha é engolindo ela. E assim a montanha deixa de ser uma montanha, ela vira mar também. Ou seja, é uma união impossível, porque no momento em que os dois se juntam, um deixa de existir. E isso é basicamente o que acontece com os personagens principais. Na primeira metade do filme, a gente vê como o Hae-jun se apaixona pela Sore e faz de tudo para se aproximar dela.
Ele quer se juntar a Sore, mas ela parece determinada a não deixar que ele se aproxime por completo. E depois de investigar muito, o detetive finalmente descobre, na metade do filme, que foi a Sore quem matou o próprio marido. Agora, não existem mais segredos entre eles. O jogo de gato e rato pode acabar e abrir espaço para que eles possam estar juntos. Mas, apesar desse ser o momento em que eles enfim se conectam por completo com transparência total, eles ainda assim não conseguem se unir. Em vez disso, eles fazem um pacto para que Hye-jun não entregue a Sore e para que ele se mude para outra cidade. Então é que nem o mar que alcança a montanha. Quando a união dos dois pode finalmente acontecer, um deles deixa de existir, ao menos simbolicamente. Porque o Hye-jun que conhecemos é substituído por outro Hye-jun na outra metade do filme. Um que troca a cidade grande pela vila pacata, que troca o relógio digital pelo relógio mecânico, que troca os tênis de corrida por sapatos formais. Aí, na segunda metade da trama, acontece o inverso. Dessa vez, é a Sore quem decide ir atrás do Hye-jun de qualquer forma. E agora é ele que não quer deixar que ela se aproxime. E assim reinicia o ciclo de atração e de fuga, que ressalta como o casal não consegue estar totalmente em sintonia. E não é só o roteiro do filme que faz a gente perceber essa falta de sincronia, porque o diretor também traduz isso de forma visual. Nesse trecho aqui, por exemplo, a gente vê o detetive interrogar a mulher. Mas repara como o Wook brinca com o foco da câmera. Primeiro, ambos estão em foco enquanto os reflexos no fundo estão desfocados. Mas num piscar de olhos acontece isso. Um dos dois sai de foco e um dos reflexos entra em foco. E depois a combinação é invertida. É um efeito visual totalmente inverossímil, mas que ilustra muito bem como a relação deles é nebulosa a ponto de impedir uma conexão total. Em outra cena, a gente vê ambos aparecerem no mesmo monitor, mas separados como se estivessem em celas vizinhas. E até mesmo quando o Hye-jun fantasia em estar ao lado da Sore, é quase sempre com imagens que mostram ele como um fantasma, sem nunca ser notado pela mulher. Isso tudo mostra como o diretor vai compondo quadros e movimentos para ilustrar a incapacidade do casal de estar em harmonia. Por mais que ambos queiram estar juntos, existe sempre algum ruído, algum desequilíbrio, algum desencontro. Inclusive, o cineasta usa até mesmo a cenografia para falar disso. Em especial com o papel de parede da casa da Sore. Quando a gente olha de longe, parece que são um monte de ondas no mar, não é? Mas se a gente olhar mais de perto, a gente percebe que aquilo na verdade parece mais uma cadeia de montanhas com árvores no topo. Em outras palavras, a ideia de mar e montanha serem uma coisa só não passa de uma mera ilusão de ótica. Uma ilusão tão grande quanto a da chance de Hye-jun e Sore ficarem juntos pra valer. E assim a gente permanece pelo restante do filme até chegar no ato final da história. Mais uma vez, Hye-jun descobre os novos crimes que a Sore cometeu. Mais uma vez, os dois chegam num ponto em que sabem todos os segredos um do outro e podem parar de se esconder, de fugir um do outro. Então será que dessa vez eles vão se unir de verdade? A resposta é não. Numa última tentativa de ficar com a mulher, o detetive corre para a praia. Só que a essa altura é tarde demais. A Sore cavou um buraco para si mesma na areia e se deixou ser soterrada pelas ondas até morrer. E assim a gente termina com o detetive desesperado e sozinho buscando pela amada nas areias. Ou seja, aconteceu outra vez. O momento em que os dois podem finalmente se juntar é também o momento em que um deles deixa de existir. Só que agora é a vez da Sore de desaparecer. Não deve ser à toa, então, que nessa cena o Park Chan-wook filma o mar engolindo uma montanha de areia. É o símbolo final que nos mostra como a união desses dois personagens sempre foi e sempre será impossível. Sim, esse é sem dúvidas um desfecho que frustra as esperanças de quem queria ver o casal ou ter um final feliz ou ter uma despedida bonita, pelo menos. Mas isso também é o que faz a tragédia de Decisão de Partir ser marcante. Ao atrelar a jornada dos personagens ao simbolismo do mar e da montanha, Park Chan-wook encontra na impossibilidade do encontro uma força poética enorme. E isso nos faz apreciar ainda mais a trama de Decisão de Partir e as belas imagens que o Wook cria com a câmera.
Tá vendo então, academia, como vocês deixaram passar em branco um filmaço? Se bem que os outros longas do Park Chan-wook também foram ignorados pelo Oscar no passado. E mesmo assim, eles ainda são relembrados até hoje como alguns dos melhores filmes já lançados pela Coreia do Sul. Desconfio que o mesmo possa acontecer com Decisão de Partir num futuro próximo. E se for pra ser assim, quem é que precisa de um Oscar, não é? Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês querem ajudar a gente a manter Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de Valeu Demais, que tá aqui embaixo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário destacado com uma cor diferente. Mas se quiser ajudar a gente com um valor mensal e ganhar acesso a conteúdos exclusivos, você pode entrar na nossa campanha do Apoia-se. Entre as recompensas tem recomendação de filme toda semana, grupo fechado, lives exclusivas e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Os detalhes da nossa campanha do Apoia-se estão aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ver falando sobre cinema nas redes sociais, vocês podem me encontrar usando essas arrobas que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.